Então, a pessoa curiosa, a pessoa que critica a resposta da IA, confere o que está acontecendo, que tem o controle da situação, esse é o tipo de soft skill mais relevante para o futuro. Olá pessoal, eu sou o Pacete, junto com a CT, estou aqui no Febrabantec, um evento gigantesco, extremamente relevante, que só reforça o quanto que o setor financeiro está na vanguarda da tecnologia. E esse papo aqui eu diria que ele é polêmico, mas também ele determina muitos caminhos aqui para o futuro de uma profissão específica e o futuro de várias profissões, na verdade, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, programadores, desenvolvedores, tem um processo de transformação que ele é positivo, mas também traz muitos desafios. Eu tô com uma dupla aqui que só nos bastidores a gente já se divertiu bastante. O Nelson Borges, ele é superintendente do Bradesco. Querido, bem-vindo, obrigado pelo papo. Obrigado pelo convite. Dali Freire, o Dali ele é especialista em IA no Bradesco e outras coisas também, né? O especialista... Isso aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. Dali Freire. E o Gustavo Concon, CTO na CT. Obrigado, meu gente. Xará, obrigado pela presença aqui. Gustavo, esse tema é polêmico ou não é polêmico? É polêmico, né? Eu acho que agora o mercado já tem mais, está assentando um pouco mais o medo, né, e a dúvida sobre o tema, mas acho que a ideia nossa aqui é discutir um pouquinho dessa perspectiva, que ela é, acho que na visão de todos nós aqui, bastante otimista do que vem pela frente. Boa, então a gente já está numa linha otimista, mas Nelson, por que às vezes esse assunto já foi polêmico? Qual é o grande desafio quando a gente fala, principalmente o profissional, o desenvolvedor, o dev, assim, e a relação dele com a inteligência artificial, porque às vezes ela é polêmica e a gente precisa trazer para um lado positivo? Bom, eu enxergo duas perspectivas para ela ser polêmica. A primeira perspectiva é que existe uma visão de que a IA vai tomar o trabalho da pessoa. Então, muitas vezes você cria uma restrição, né, ou cria algum tipo de viés para o uso daquela tecnologia, achando que ela vai ser para se substituir. Então, acho que esse é uma primeira perspectiva que a gente vem trabalhando muito forte isso dentro do Bradesco, né? E a segunda perspectiva, né, é aquela de que a AI vai resolver tudo, né? No momento que o dev entende que aquilo, beleza, não vai substituí-lo, ele acha que ela vai resolver todos os problemas, e ela não vai, né? Então, acho que existe uma questão aí um pouco da maturidade também do uso da AI, né? Então, a gente vê, por exemplo, no caso do Bradesco, a gente está rodando alguns experimentos e a gente vê que o dev sênior ele tem muito mais assertividade e produtividade do que um dev júnior. Isso vai para muitas outras coisas que a gente vai discutir aqui, por exemplo, com o Vibe Code, né? Que o júnior muitas vezes ele não sabe o que pedir para IA, então ele começa a pedir. Na hora que ele veio, ele gastou 6 horas pedindo de um código que ele poderia ter feito em 3, porque ele foi ali, perdeu o foco. Então né? já tem uma questão importante aqui de repertório até Exato. Na hora de um prompt ali. Exatamente. Então eu vejo essas duas perspectivas muito fortes. Maturidade do uso e a restrição por conta de viés. Dali, os profissionais, os devs, as devs, esse perfil de profissional, há quanto tempo ele está exposto à IA, especificamente à IA generativa? Porque uma coisa é eu falar do usuário mainstream de inteligência artificial generativa, que também vive essa angústia, né, de substituição, mas o dev ele já está imerso nesse mundo há muito tempo, né? Que impacto que já rolou? A gente vem experimentando esse tipo de recursos de IA generativa nos últimos 2, 3 anos, né, de forma mais intensiva. Mas isso, no meio acadêmico, existe há muito, muito tempo, né? IA é coisa de 40, 50 anos atrás, né, que se trabalha com isso. Mas de forma intensiva, no mercado de trabalho, com o uso dos devs, é coisa de 2, 3 anos, né? Isso já vem trazendo impactos muito significativos, né? Tanto na produtividade, quanto também na experiência de desenvolvimento que muda, né? Então, hoje em dia, a experiência, a felicidade em se desenvolver, em criar código, ela mudou, né? Existe até um termo que o Nelson citou, que é o Vibe Code, né? De ficar assistindo a IA trabalhar e colaborando com ela, né? Então, isso vem mudando muito recentemente, né? Então, tem as questões também que o Nelson comentou sobre a adoção, a gente tem, né, a resistência de pessoas a usarem IA. Depois, em um determinado momento, quando começa a usar, né, tem a questão do pensamento crítico,
tem que ser observado, né? Então não é só pedir coisas para IA, mas criticar e analisar o que está sendo proposto. Então é realmente um mundo novo, onde a gente está aprendendo e desenvolvendo essas competências, essas características em tempo de voo. Pensamento crítico é um conceito muito importante aqui, quando a gente fala de IA, da ideia da IA como um copiloto. É muito importante, acho que é uma característica humana importante nesse momento. Eu diria que para o desenvolvedor do futuro, essa é uma das principais características, né? O pensamento crítico. Não basta escrever uma boa redação, um bom prompt, né? E usar o resultado gerado pela IA. O pensamento crítico, eu diria que é o que vai guiar, direcionar os bons profissionais dos maus profissionais. Tá? Ô, Gustavo, dado esse contexto aqui, e aí é uma pergunta que ela pode ser tanto genérica como ela pode ser assertiva, porque ela é muito relativa, mas os desenvolvedores, as desenvolvedoras tiveram tempo para essa adaptação, né? Quando o Dali vai descrevendo ali um pouquinho desse processo, de ir se acostumando com as ferramentas, dá para dizer que teve um tempo, ou de fato foi tão acelerado que algumas mudanças a gente não conseguiu assimilar? Não, acho que sem dúvida é muito acelerado. Eu acho que tem uma questão, né, de que, até explorando soft skills, né, que a gente está falando um pouco aqui, que habilidades que precisa ter, a gente brinca lá na CIT que a principal habilidade é o fuçador. Né? Então, aquele profissional que gosta de investigar, que se joga em cima da tecnologia primeiro, é que aprende mais rápido, e essa pessoa ela vai conseguir tirar proveito melhor desse tipo de tecnologia. Né? Então, sem dúvida, tem todo um background técnico que ainda é preciso ter. Então, eu vejo também discussões, né? Pô, mas e aí, né? Eu preciso estudar pessoas novas entrando no mercado de trabalho, entrando na universidade. Eu preciso estudar programação, que esse negócio é IA? Sem dúvida nenhuma precisa, porque eu acho que o conceito sistêmico, o conceito do paradigma de como se desenvolve software, ele é fundamental. Ou seja, então aqui é uma base. É uma base. A programação ela é uma base. É isso. Mesmo que eu seja ali só no vibe code ali uma estratégia, um olhar estratégico, eu preciso dessa base de programação. É porque você está guiando com a IA a intenção de desenvolver algo. Né? A condução, o dono da intenção é o ser humano, né? Que está pilotando e levando a IA a construir aquele projeto, aquela arquitetura e etc. Então, se não existe essa fundação, a sua intenção, a IA vai te levar, né, para um lugar que não é aquilo que você espera dentro de uma grande corporação. E aí, acho que por isso que eu acho que ainda esse tipo de conhecimento desde a base é fundamental, e por isso que também tem e vai sempre ter muito espaço para júnior, pleno, sênior e etc., que é cada vez lidar mais com abstrações, com a complexidade daquela intenção que você está promovendo com a IA para sistemas complexos. Porque conforme os sistemas que a gente faz hoje, talvez daqui uns 5 anos a IA resolva boa parte deles. Mas nesse período, o próprio mercado vai demandar uma complexidade sistêmica muito maior. Então essas coisas vão andando em paralelo e aí as pessoas vão precisar conseguir conduzir esse nível de abstração, de complexidade desse paradigma que a IA está proporcionando. Então, senso crítico, a programação como essa lente que vai me fazer enxergar ali todo a espinha dorsal de uma inteligência artificial. E aí, Nelson, trazendo um pouquinho para essa ideia que a gente trouxe aqui do júnior, do sênior, do pleno, se você tivesse que definir algumas personas hoje, qual papel cada um desses profissionais está desenvolvendo num contexto real, de dia a dia? Perfeito. Eu até brinco muito com o Dali, que eu fico falando pro Dali o seguinte, cara, apesar de ser um cara de gestão executiva, eu sou muito hands-on, né? Então, eu, inclusive, vou depois fazer um relato de como é que foi um uso disso daí, que vai casar muito com essa sua pergunta. Mas eu falo para ele assim, cara, vamos liberar para todo mundo. E aí a gente começa sempre liberando por grupinhos muito específicos, a gente não consegue chegar a atingir todo mundo, e vai muito de forma gradual. Mas é por conta disso. Às vezes você pode ter o efeito rebote. O que é isso? Você espera uma produtividade, você tem de um grupo específico, mas você tem produtividade do outro que no overall você fica negativo, né? Ou você acaba perdendo produtividade. Então, pegando nesse caso, né, hoje a gente vê o uso da IA, por exemplo, para o júnior, com coisas mais simples. Né? Eu vou dar o meu relato. Né? Eu fiz com uma das tecnologias que a gente está testando de Software Engineer Assistant, eu abri minha IDE e eu fui fazer um blog técnico. Né? E aí eu desenvolvi ele em Java.
eu tive um blog técnico 89% de produtividade. Eu fiz ele em um dia. Com banco de dados, com classe Java. Um dia. etc. Um dia. E eu sou um cara que conhece o Java. Aí eu inventei de melhorar a interface visual e fazer em Angular, que eu não conheço Angular. Aí o negócio parou um pouquinho, embananou. Por quê? Não é porque a IA gerava, ela gera tudo que eu peço, mas eu não sabia pedir. Então eu acho que quando você tem, como o Concon falou, o domínio ali da linguagem, é muito mais fácil você fazer. Você diz para ela, cria uma aplicação Java, nesse design pattern, nesse design system, com essas configurações, com esse tipo de projeto. Ele já vai estruturar Ou seja, adequadamente. no comando que ele está dando, já tem uma engenharia. Já tem uma engenharia, da ideia de exatamente. programação. Como eu não sabia pedir isso pro Angular, porque eu nunca desenvolvi Angular, o meu projeto demorou um pouco mais. Então eu criei o básico com Angular. Quando eu precisei de uma coisa mais robusta, como integrar o Java com Angular, eu demorei mais um pouco. Ela não me acelerou tanto. Então acho que essas perspectivas entre Junior, Pleno e Sênior, ela é muito do que atividade que ele vai executar. Se for uma atividade simples, o Júnior vai ser sucesso com a AI. Se for uma atividade complexa, ele vai ter problema. Onde que entra aqui dali agora o seu ponto consenso crítico? Outros repertórios, porque para além dessa mudança ferramental que vivem os devs, é conceitual, né? Então a gente sempre fala, o profissional de tecnologia ele precisa trazer repertório de negócio, ele precisa entender o contexto hoje Brasil, né? Open Bank, ele tem que ter outros repertórios. O quanto isso é real de fato e qual que é o desafio de trazer esse repertório para um profissional que sempre foi muito reconhecido tecnicamente? Isso é muito importante. Eu julgo o pensamento crítico como um dos pontos chaves, né, para a evolução da carreira. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma plataforma que a gente chama de BIA. BIA é acrônimo de Bradesco Inteligência Artificial, dentro do Bradesco, né? A Bia nasceu em 2015? 2016, mais 2018 ou menos. ela ganhou mais popularidade, né? Eu lembro, famosa. ou seja... 2016 surgiu a BIA com a proposta de ajudar os funcionários das agências, com o nome BIA Agências. Deu super certo. 2017, 2018 expandimos para clientes e aí teve esse boom, né, de popularidade da BIA, né? Ano passado a gente lançou um empreendimento novo que é a BIA Tech, que é a BIA para os times de TI, né? Então, hoje, por exemplo, na BIA Tech a gente tem ferramentas que ajudam a construir uma história de negócio, a escrever o que precisa ser escrito, codificado. Então, esse pensamento crítico, esse entendimento de negócio, de como funciona, é fundamental para você saber como pedir, escrever um prompt de maneira adequada para que o código seja gerado seguindo determinados padrões, né, design e formas como o próprio Bradesco costuma escrever software. Ou seja, nesse caso, então, o conceito aqui da BIATech, ela ajuda nesse repertório. Ajuda nesse repertório. Seja um repertório de negócio, um repertório ali de regulação, ela ajuda num... Se me permite, hoje que a BIATech virou uma plataforma, ela está em evolução constante, agora vai ter nova versão, multi-agentes, etc. E ela cobre todo o ciclo de desenvolvimento. Ela ajuda você a criar histórias, criar testes, ela ajuda você a fazer revisão de código, ela ajuda você a fazer deploy, ela ajuda você a avaliar incidentes em produção, ela ajuda você a resumir a sua change para subir em produção. Então, todo o ciclo de IT, de você pensou numa solução e eu entreguei ela no meu ambiente, é isso que a BIATech acaba cobrindo. Gustavo, temos uma polêmica que eu vou trazer para você para... Lá vem. Mas é uma... E aí é uma reflexão muito de quem está de fora. Que é aí você me disse, isso é um desafio, que eu tiro de positivo. Porque, por exemplo, esse caso aqui da Bia, ele é interessante porque, de certa forma, esse profissional que está ali no Bradesco, ele vai se moldar uma dinâmica de trabalho que é bem particular, né? O ecossistema. Isso pode ser um limitador, no sentido de ele vai sair do Bradesco, ele vai precisar se adaptar à estrutura de outra empresa, ou não necessariamente. Me dá uma perspectiva, porque assim, o projeto ele é muito interessante, mas eu fico pensando aqui no profissional, talvez porque a gente está falando de hábito, né? O que você me diz? É uma bela pergunta essa, né? Eu acho que tem um pedaço que a gente falou muito do perfil do desenvolvedor, mas também o quanto que o ambiente onde ele está possui as capacidades, possui as ferramentas, possui o nível de segurança adequado para que ele consiga
efetivamente mergulhar nesse assunto e aprender mais rápido. Tem um segundo fator extremamente complexo nas grandes empresas, que não é só o code, né? O coding, inclusive, ele é geralmente 20, 25% do tempo para se desenvolver uma nova funcionalidade. O resto está muito ligado a como é que essa ideia nasce lá na área de negócio. Olha que legal isso. Desdobra numa especificação mais ampla, ver quais os sistemas precisam ser afetados para que essa ideia entregue, e depois que eu desenvolvo, como é que eu coloco isso em produção? Então imagina um sistema de Pix, né, que passa milhares de transações por dia, quando você vai fazer uma atualização de versão. Isso tem que ser muito bem testado, isso tem que ter vários guardrails, né, redes de segurança ali para garantir que eu não cause uma indisponibilidade no sistema. Então, esse processo todo, como eu comentei, o code ele é 20% do todo, né? E aí esse pré e o pós é o que estão os 80%, né? Então, ter uma plataforma como a Biatech que consegue ajudar a orquestrar essa jornada de uma nova funcionalidade, desde lá da área de negócio, da ideia, até a entrada em produção, ela cria não só um ambiente seguro para o desenvolvedor evoluir, mas também aí sim eu consigo efetivamente tirar o proveito da IA. Porque se eu só acelero o desenvolvimento, eu estou gerando estoque nas fases seguintes, né? Eu estou empurrando um monte de código pronto que eu não consigo botar em produção, porque eu tenho que passar pelos testes, tenho que passar por toda a homologação e etc. Então, a orquestração desse fluxo de desenvolvimento de ponta a ponta é o que faz efetivamente trazer o ganho de produtividade que a IA já demonstra resultados bastante impressionantes hoje no mercado, e é a língua das grandes empresas, né? Ô, Nelsinho, é quase a mesma pergunta, mas com uma outra roupagem. Digamos que eu queira roubar um dev lá de vocês. O que você está exportando para o mercado? Assim, esse profissional que está saindo dali, é esse mesmo ponto. O que eu estou entendendo aqui, ok, ele acaba se tornando um especialista no ecossistema com a ajuda da Bia, mas quais outras ferramentas que vocês trouxeram ali de formação que vão ajudar ele, não importa se ele vai para uma empresa de bens de consumo ou para uma empresa de tecnologia, qual que é o grande diferencial desse profissional? Eu acho que o profissional vamos quebrar em duas partes. O primeiro que é o dev puro, então ele se torna um perfil que é um cara que de fato ele consegue usar essas ferramentas, que isso é bem importante, né? Porque muitas vezes também a gente não sabe usá-las da forma correta. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um uso do Copilot, o uso do Bing Copilot, do Gemini, é muito comum, né? Até pegar um estudo que a galera acaba sendo educado com a AI, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. A gente ainda não aprendeu, a gente humaniza a IA, né? Então, o primeiro ponto é os desenvolvedores eles aprendem a usar as ferramentas de AI da forma certa, fazer o seu prompt certo, consumir menos token. Quando eu sou educado, eu gasto muito token. Isso é um custo para a empresa, né? Então, ele aprende... Cara, esse é um ponto super importante. Muito importante. O segundo ponto é você tem o cara que cria soluções com AI. E as soluções estão evoluindo muito rápido. Eu acho que há 6 meses atrás, quando foi lançado, eu lembro dia 31/12, você me mandando uma mensagem, falou, pô, fomos pro ar com a Biatech, tá em produção, todos os desenvolvedores do Bradesco. Passou 15 dias, eu sentei com ele e falei, cara, temos que fazer a versão 2.0 agora com multi-agente. É muito rápido. As evoluções estão muito rápidas. Então, acho que o skill, por exemplo, que um Dali está tendo hoje dentro do Bradesco, aprendendo a lidar com esse monte de tecnologias de AI, que na maioria são open source, e integrar isso, ele seria facilmente o CTO de qualquer empresa de AI que a gente tem de consultoria. Legal, porque ele tem um repertório técnico, um repertório estratégico, o olhar de negócios. É isso aí. E essa flexibilidade de entender os cenários. Desplugar coisas, usar conceitos. Isso. Deixa eu inserir aqui o conceito de agentes e multi-agentes, porque também, nesse momento, quando a gente fala de AI generativa, aqui no Febraban, por exemplo, acho que quase todas as conversas você vai ver o agente ali, né? Numa perspectiva para os desenvolvedores, para as desenvolvedoras, esse novo mundo muda muito, porque eu vejo aqui uma dinâmica ainda mais complexa, né? Quando a gente fala de multi-agente, o agente que vai fazer a relação com o consumidor, o agente que vai fazer a relação interna com outras empresas. O que esse contexto traz de oportunidade aqui? É um ponto de inflexão, na verdade, né? Alguns especialistas afirmam que a gente está vivendo esse ponto de inflexão nesse momento, como foi o surgimento do iPhone, da energia elétrica.
que o mundo vai se adequar a essa nova realidade e que novos produtos, novas formas de comercialização surgirão, né? Isso está acontecendo nesse momento. Então, a inteligência artificial ela vai mudar a forma como a sociedade funciona, né? Antes do iPhone, por exemplo, ninguém imaginava que eu poderia pedir uma comida, né, usando um dispositivo de celular. Agora, com esse boom da inteligência artificial e com esse esquema de agentes podendo construir e gerar coisas para você, é a mesma coisa, né? Tem a parte boa, tem a parte que a gente precisa, né, tomar cuidado, mas é importante que isso seja dito, né, de que a sociedade vai mudar. Então, imagina uma situação onde eu tenho um produto de software, um agente que consegue identificar a sua intenção e executar ações para você, né? Identifiquei que você está com fome, que você gosta de comer um determinado tipo de sanduíche. E ele ter essa iniciativa, essa autonomia de pesquisar próximo do lugar que você está, onde que tem aquele tipo de sanduíche, verificar se você tem saldo em conta, realizar o pedido e combinar a entrega no endereço próximo onde você está. Tudo isso sem que você precise, de fato, executar nenhuma tarefa. Existe até a tendência de que você nem vai precisar pedir. Ele vai identificar a intenção, que você deseja aquilo naquele momento, né? Então, isso muda por completo como a sociedade funciona. E novos modelos de negócio muito provavelmente surgirão baseados, né, nessa mudança de comportamento social. Você foi até além do conceito de tela branca aqui quando a gente fala de app, né? Já foi no intenção. Sabe o que você me fez lembrar? Nós estamos gravando aqui um dia depois da abertura da WWDC, o evento para desenvolvedores da Apple. E aí, Gustavo, aqui tem E aí é um ponto muito positivo, eu diria. Quando você traz todo esse cenário, né, do quanto a nossa vida já mudou, e tudo isso dependeu muito dos desenvolvedores. E ontem, quando o Tim estava abrindo ali, o VP de engenharia da Apple estava abrindo, e, claro, a Apple estava muito pressionada por mostrar mais coisas relacionadas ao Apple Intelligence, mas tudo que eles foram pincelando ali, se não for o desenvolvedor, se não for esse ecossistema, eles não conseguem evoluir. Eles precisam ter alguém que vai ter um olhar ali para trazer para o Apple Watch um olhar de fitness, olhar de saúde. É isso, né? O ponto positivo aqui é que o desenvolvedor ele se torna ainda mais estratégico nesse nosso mundo. Os próprios estudos, né, das grandes consultorias, você pega estudos de Gartner, Forrester, demonstram que os investimentos em serviços de tecnologia devem aumentar até 2030. Então, muito pelo contrário do que às vezes a galera especula, né? Pô, a IA vai substituir os devs, isso vai reduzir o tamanho do mercado. Os estudos mostram exatamente o contrário. Se a gente olha hoje, existe uma oportunidade enorme das empresas acelerarem modernizações de aplicações, suas migrações para a cloud, né? Uma série de dívidas técnicas que até então não conseguiam ser justificadas como investimento por conta do custo e que agora se tornam viáveis. Hoje você tem casos para modernizar aplicações que ninguém consegue fazer isso porque aquele código está lá há tanto tempo que a pessoa já saiu da empresa, ninguém mais na empresa conhece aquele código. Imagina o risco, né? Você mexer numa linha de código. Rapaz, ali. isso existe? Isso existe muito. É quase muito. igual a pessoa que perde a senha da rede social. Isso existe muito. Isso existe muito. Caramba. E aí, com a IA, a gente consegue fazer toda a engenharia reversa e ela faz essa leitura e traduz para nós aquilo que o sistema faz e aí viabiliza uma modernização, né? Então, tem bastante demanda ainda, enquanto em paralelo o mercado vem construindo as novas experiências com AI, né? Passando por esse aprendizado. Poxa, o que é agora uma experiência bancária 100% AI? O que é uma experiência de varejo 100% AI? Isso o mercado ainda está descobrindo, né? Com pequenos experimentos. A gente não tem essas respostas, né? Exato. São pequenos experimentos ainda pontuais, inserções, né? Em determinados pontos da jornada. Mas isso vai abrir uma demanda digital completamente nova e o hoje está coberto por como é que eu preparo para capturar esse valor. E aí entram essas modernizações, né? Então, tem muito trabalho ainda. Você falou de investimento, eu estava vendo a pesquisa aqui da Febraban para 2025, olhando para o segmento financeiro, 50 bilhões de investimento em tecnologia, 80% das empresas já com inteligência artificial alocada em várias
questões operacionais, foi um aumento de 13% de investimento em relação ao ano passado. Então, do ponto de vista de dinheiro, a gente tem, investimento a gente tem, e muitas oportunidades aqui para trazer valor agregado também, né? Nelsinho, e aí, óbvio, o cenário positivo foi colocado aqui, mas aí agora eu acho que a gente fecha a nossa conversa voltando ao início. A lição de casa para esse profissional. A gente já falou aqui sobre senso crítico, curiosidade, mas vamos listar aqui para ajudar esse profissional que talvez hoje, com razão, ele possa estar perdido, mas ajudar ele a se achar e caminhar, porque tem muita coisa a ser feita aqui. Boa. Gustavo, só colocar um ponto. Você falou aí da questão do investimento da pesquisa da Febraban. No Bradesco, a gente já está começando a usar investimentos que a gente tinha para fazer essas ações que o Pompom falou sobre mudança de tecnologia de plataforma, mudança de esteira de desenvolvimento, ou modernização da esteira de desenvolvimento para reinvestimento na AI. Nós estamos tirando dinheiro que a gente ia gastar com isso, e em vez de gastar com isso, a gente está investindo em AI para solucionar esse problema de uma forma contínua. Então, esse, por exemplo, a Biatech Multi-Agent, ela já está sendo totalmente financiada, os times estão construindo, inclusive, CIT está lá, né? Totalmente com esse dinheiro que a gente ia gastar com outras coisas, tá? Isso é super legal. Ou seja, mesmo dentro desse pacote de investimento, você está tendo um reinvestimento de eficiências que eu estou tendo. Eu acho que isso é uma boa dica desse profissional que precisa, né? Porque você vê, o dinheiro está saindo do tradicional e entrando no AI. Exato. E aí o Braga, da IBM, ele fala uma coisa que eu acho super legal. Ele fala assim, não é que o profissional tem que pensar, não é que a AI vai substituir o profissional. Né? É que, na verdade, daqui a um tempo, a gente vai ter dois tipos de profissionais. Né? O que usa AI e o que não usa AI. E a maioria do produtivo vai ser o que usa bem AI. Então, acho que esse é o ponto. Né? O que eu vejo aqui, na verdade, a dica que eu dou, se fosse listar, é aprenda engenharia de prompt. Entenda como é que esse mecanismo funciona. Né? Não humanize a AI. A AI ainda é um artifício tecnológico. Tá? Então, a gente tem que entender isso. E ela tem um custo por trás. A gente ainda paga, nós estamos ainda num cenário de experimentação, nosso custo ainda é baixo, a gente gasta pouca energia elétrica, mas daqui a pouco, imagina quando isso escalar, né? A gente vai escalar, realmente... está todo mundo preocupado com isso, e a gente vai ter modelos on-premise que vão ter que fazer uma viabilidade, já tem a Bedrock da AWS fazendo isso, já tem várias empresas fazendo isso, então eu acho que em algum momento, então, aprenda a engenharia de prompt para que você elimine custo e que seja eficiente, né? De um ponto de outro de vista, seja curioso. Porque tem muitas tecnologias. Eu acho que em uma semana, se for contar nesse mês, na verdade, a gente testou aqui umas 3 já, né? Tem muita tecnologia, muito open source. Então, o profissional de hoje, ele vai ter que ter a maturidade técnica que ele já tinha, vai ter que continuar se aperfeiçoando para saber os conceitos, como o Pompom falou no início, mas ele vai ter que ser curioso e olhar aquilo que vai existir. E aí eu acho que eu vou pegar a frase que o Dali falou, senso crítico, tá? A AI vai automatizar o seu trabalho. E isso é muito legal, porque a gente também agora está falando de generativo mais automação. Como reseta a senha? Ela não explica mais como reseta a senha. Ela reseta a sua senha. Isso é muito interessante também. Então, nesse senso crítico, não peça para a IA gerar um trabalho e deixe por si só. Critique o trabalho que a IA está gerando. Então, acho que esse é um a própria IA precisa desse... Ela precisa dessa curadoria. Dali, eu vou terminar contigo, até pelo seu nome, para a gente fechar numa reflexão, saindo um pouco do escopo técnico, até aproveitando que você levantou a bola do senso crítico, mas levar para um escopo humano mesmo, né? E aqui tá claro, acho que sem nenhum romantismo, tá muito claro que a dev, que tiver esse olhar, essa curiosidade, tem muita oportunidade. Tem dinheiro, tem uma demanda por parte da empresa de, olha, eu preciso de soluções, e eu vejo muito os devs como orquestradores, de fato. Isso é muito legal. Agora, do ponto de vista humano, que é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? O repertório, a soft skill, elementos humanos que eu vou precisar aguçar nesse perfil, assim, o que você traria aqui para a mesa? O primeiro e principal deles é o que eu venho falando desde o início da nossa conversa, né? O senso crítico, né? O autodidatismo, né? Isso é extremamente importante. Como as coisas estão mudando e evoluindo de maneira muito acelerada, o treinamento formal não se adequa mais 100% à nossa realidade. Então, o autodidatismo, né? A pessoa entender que o mundo está mudando rapidamente e procurar
né, esse conhecimento em tempo de voo, né? Então, a pessoa curiosa, a pessoa que critica a resposta da IA, confere o que está acontecendo, que tem o controle da situação, esse é o tipo de soft skill mais relevante para o futuro, né? Então, isso é extremamente importante, gente. A gente tem até dados do próprio Bradesco, né, de produtividade. Os profissionais que estão no início de carreira, eles utilizam a inteligência artificial de uma maneira diferente dos profissionais mais sêniores, né? E o profissional mais sênior é o que colhe maior fruto, tá? Por quê? Porque ele já desenvolveu esse pensamento crítico. Ele já desenvolveu essa maneira de saber como aprender, como estudar e como instigar a inteligência artificial a dar o resultado que ele quer, né? Eu costumo dizer com as pessoas que trabalham comigo diretamente, né? Eu uso muito esses assistentes de IA no meu dia a dia. E eu não vejo nenhuma atividade que eu faça no meu dia a dia com o uso de IA que eu não tenha em pelo menos o dobro de produtividade do que eu tinha anteriormente. Mas por quê? Porque eu já desenvolvi esse comportamento desse senso crítico de saber como conduzir a inteligência artificial. Então, talvez a soft skill mais desejada seja essa, a pessoa questionadora que tenta a todo momento entender as novidades do mercado e que também tem o senso crítico de olhar aquela resposta, olhar aquilo que foi pedido e ir guiando para o lugar que ela quer que seja conduzido. Olha que legal que você está falando sobre ser autodidata aqui. A solução, ela não está num curso, ela não está num pacote de ferramentas, ela não está num treinamento, ela está na... Você que vai chegar até essa solução, essa ideia de autodidata, ela é muito boa. Então, assim, você tem todos os recursos, mas não vem pronto. Assim, vai ter que ter um desafio ali muito legal. Não dá tempo de ter coisa pronta. Não dá tempo, isso é muito legal. O meu irmão, ele é professor de história, né? Ele dá aula para o ensino médio, né? Ele fez... ele tem PhD nessa parte de história do Brasil e etc, né? Eu estava fazendo um experimento, né? É engraçado, né? Às vezes, um aluno ele pode pedir para resolver uma determinada questão, que a IA resolva aquela questão para ele e a IA vai dar uma resposta pronta. Mas tem um outro aluno, que é a joia rara, que vai pedir para que a IA se comporte como um indígena, né, lá do período do descobrimento e vai conversar com essa IA como se fosse... Olha a diferença, num exemplo. Entende? Então, esse estalo, né, desses profissionais, é essa soft skill que é a mais difícil de encontrar, a mais rara, mas é também a mais necessária para o momento que a gente vive. E aí, para terminar, ela vale para a vida, né? Não é para um dev, ela é para a vida. Assim, qualquer profissional hoje que vive esse mesmo desafio, essa ideia do conhecimento, do autodidata, ela é muito boa. Queria agradecer, Dali, Nelsinho. Que dupla você trouxe aqui, Gustavo. Obrigado por me apresentar esses dois. Muito bom, tô com moral. O papo foi tão bom que passou rápido. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá. Eu acompanho o trabalho do Bradesco. Eu falei ali desde 2015, com os primórdios da Bia e tudo que vocês vêm fazendo. Obrigado e obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Gustavos, né? Obrigado, Gustavos. Foi um prazer aí. Obrigado pela oportunidade de falar de Biatech, né? Vim aqui falar um pouquinho do que a gente está fazendo no Bradesco. Agradeço. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. Valeu, Gustavo. Obrigado, gente. E quiserem saber mais sobre o que a gente vem experimentando, vivenciando no mercado, fala com a gente. Acho que tem bastante discussão para a gente estender e compartilhar também. Acho que a nossa grande proposta é compartilhar conhecimento, porque é o jeito mais, talvez, não diria inteligente, mas é o jeito que eu acho que é o mais fácil da gente passar e navegar essa onda juntos, né? De evolução tão rápida. Eu não sei você, mas eu tô saindo otimista daqui e eu nem sou dev, eu sou jornalista, hein? Que tá sempre ali na lista das profissões que vão acabar, mas brincadeiras à parte, acho que foi muito bom ter essa perspectiva, que é uma perspectiva de oportunidades, né? Olhar para aquilo que a gente pode criar a partir desse novo mundo. Muito obrigado, eu falo diretamente aqui do Febrabantech junto com a CIT e a gente continua aqui nessa série especial falando de inovação, de tecnologia e trazendo um pouquinho das discussões que estão rolando aqui no evento para você que não pôde estar aqui. Um abraço.